E se o implante dentário der errado, o que vai acontecer? Esse é seu medo na hora de fazer implante? Se ele der errado, você está preocupado com o que pode acontecer? É claro! Fica comigo aqui nesse vídeo que eu já vou te dizer o que acontece se o seu implante dentário der errado. Meu nome é Vitor Hugo Almeida, sou cirurgião dentista especialista em implantes dentários e nesse canal nós falamos sobre implantes dentários e todos os outros procedimentos da odontologia, que é o lugar onde você pode tirar todas as suas dúvidas quando você estiver em tratamento dentário ou você precisar de um tratamento odontológico. Então se inscreve no canal, deixa o seu like aqui. Vamos lá para eu explicar para vocês o que acontece se o implante dentário der errado. Esse é um grande medo da maioria dos pacientes na hora de se submeter ao tratamento com implantes dentários. Hoje eu tenho maior medo se der errado esse implante. Alguns pacientes falam até que é um caso de rejeição. Hoje se der rejeição no implante e tudo mais. Ficam super preocupados na hora de fazer um implante dentário. Na minha opinião, existem dois tipos de erro que podem acontecer no seu implante dentário. O primeiro é o erro da cicatrização e o segundo é o erro da técnica do implante dentário. O erro da técnica do implante dentário é se ele for colocado de uma maneira errada e acabar tendo alguma intercorrência com isso, atingir algum nervo, ir para algum local que não deveria, atingir alguma área nobre desse implante dentário e te causar algum tipo de intercorrência, algum tipo de problema por causa da instalação desse implante. Se você estiver fazendo seu implante dentário com um especialista, alguém que tem experiência nesse tipo de procedimento, que não é um procedimento extremamente complexo, um bom cirurgião, um bom especialista, muito dificilmente ele vai errar esse tipo de implante. O problema é que hoje muitas pessoas ficam com vontade de fazer implante, fazem cursos rápidos e tudo mais e querem fazer um implante e acham que é muito fácil fazer sem experiência nenhuma e acabam fazendo algumas coisas que saem um pouquinho fora do padrão. Então, esse risco, se você escolher um bom profissional, você não vai ter. É o pior risco dele estar colocado num local errado, mas escolhendo um bom profissional, experiente e tudo mais, muito dificilmente isso vai acontecer. Agora, o segundo risco de ter problema ali na hora do seu implante dentário é se ele não cicatrizar. Ou seja, você coloca o implante dentário e o seu organismo expulsa esse implante. Você perde esse implante. De início, não existe nenhum risco em cima disso. Você vai ter uma pequena inflamação ali, o seu implante ele não vai cicatrizar dentro do osso, ele vai formar uma cápsula ali em volta dele e o seu organismo vai expelir. E o risco disso é você ter que fazer um novo implante. É bom você perguntar o que acontece na hora que você fizer o seu implante dentário, para quem estiver fazendo, se você perder esse implante, como é que vai funcionar, se vai ser cobrado novamente, se não vai, qual é o procedimento comum que acontece. Por exemplo, na minha clínica, a gente tem algum limite. O paciente perdeu um implante uma vez e tal, a gente acaba repetindo, mas em cada local que você faz esse implante, funciona de uma maneira diferente. Então, é bom sempre você perguntar. E aí, a gente retira esse implante que foi perdido e coloca um outro. Dependendo da situação óssea do paciente, ou a gente espera alguns meses para esse osso que ficou ali do espaço do implante voltar a regenerar e ter um espaço novamente para a gente colocar um novo implante, ou então, se o paciente tiver uma quantidade de osso boa ali, que ele tirou o implante, né, e continuou com o osso, a gente já instala um outro implante no mesmo momento ali para poder agilizar o processo. Mas riscos para você de rejeição, como as pessoas falam, tem rejeição de transplante de órgãos e tudo mais, que é uma rejeição extremamente perigosa. Na hora do implante dentário, esse tipo de coisa não acontece, porque não é uma rejeição, é um tipo de cicatrização que não deu certo. E aí isso acontece muito poucas vezes, em muito poucos casos.